gente vai para análise? Vamos então com a Renata Agostinho e Daniel Rittner. Afinal, estamos aí no aguardo do teor do depoimento do agora ex-ministro Gonçalves Dias. E temos informação já de momento com a Renata Agostinho e Daniel Rittner. O que já sabemos? Começo por você, Renata. Teve acesso já a esse documento? Pedro Teixeira, nosso super repórter aqui de Brasília, teve acesso à íntegra do depoimento de G. Dias. A gente acabou de pegar, vamos fazer aqui uma leitura dinâmica, eu e nosso diretor editorial, Daniel Rittner. Opa, ó, você já vê aí na tela, então, um trecho do depoimento que Pedro Teixeira teve acesso e nos enviou aqui e que a gente está vendo agora e vamos trazer alguns destaques, Carol. Vou fazer alguns, Daniel Rittner faz em seguida, tenho certeza que você também já vai pegar o documento por completo. Gonçalves Dias, ele é perguntado, por exemplo, sobre se ele sabia se havia agentes de inteligência da ABIN ou do próprio GSI monitorando aquele acampamento. E ele disse que ele não tinha conhecimento se havia. Também que nos 5 dias da sua gestão, né, período que antecedeu os ataques, vamos lembrar, 8 de janeiro é quando acontece essa invasão no Palácio do Planalto. Então, havia poucos dias que Gonçalves Dias estava à frente do GSI. Então, ele diz que ele não ordenou o monitoramento por agentes dessas instituições. O que ele está se referindo? ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e também GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Ele vai dizendo nesse depoimento que o GSI, né, o órgão que ele comandava, encaminhou mensagens compiladas em grupos de aplicativos e que ele teve conhecimento dessas mensagens quando ele finalmente solicitou à Agência Brasileira de Inteligência, o ABIN, o encaminhamento. Daniel, acho que pega aí um destaque, que assim eu vou também digerindo o documento e assim a gente vai avançando. Vamos lá. Só que para enfatizar mais uma vez, para você que está acompanhando o CNN Prime Time, estamos nesse momento com acesso ao depoimento do ex-ministro Gonçalves Dias. Repórter Pedro Teixeira teve acesso ao teor desse depoimento e compartilha nesse momento com Renata Agostinho e Daniel Rittner. Estou aqui no aguardo também para juntos conseguirmos trazer os principais pontos do que disse o ex-ministro do GSI, Daniel Rittner. Então, quais pontos que você destaca aqui para a gente? Uma boa noite para você. Boa noite, Carol, Renata, para quem nos acompanha. A gente está fazendo aqui essa leitura em tempo real. O repórter Pedro Teixeira acabou de obter o depoimento do general Gonçalves Dias hoje, um depoimento que teve 4 horas e meia, mais ou menos, de duração, e que nós obtivemos agora. A gente está fazendo essa leitura praticamente em tempo real aqui com você, Carol, e alguns pontos aqui que vale a pena destacar, né? O que o general Gonçalves Dias afirmou é que ele não tinha conhecimento da gravidade dos atos e do risco que havia associado ao evento ali. Diz ele que o evento foi classificado como risco laranja, entre aspas, e ele afirma que não tinha conhecimento antes de 8 de janeiro de qualquer documento que alertasse sobre uma gravidade maior. Daniel, acho que eu acrescento aqui, para a gente fazer em conjunto, olha aqui, em relação a isso que o Daniel fala, gente, no documento, o G. Dias diz que no dia 7, ou seja, um dia antes da invasão da Esplanada, houve ali a chegada de ônibus, mas que as mensagens que chegavam a eles, ainda na manhã do dia 8, né, Daniel, elas diziam, constavam pessoas fazendo discursos exaltados, ameaçando invadir prédios públicos, mas que esse compilado de mensagens não podia ser considerado tecnicamente um relatório de inteligência para a produção de conhecimento e assessorar a decisão do gestor. Ou seja, Daniel estava dizendo aqui, né? Ele não sentia, ele argumenta, né, Daniel, que ele não tinha todas as informações e o que ele vai detalhando é que no dia 7 até tinha ali um fluxo maior de ônibus, algumas mensagens sobre discursos exaltados, mas nada que pudesse configurar nas palavras de Gonçalves Dias um relatório de inteligência para produção de conhecimento, para então assessorar a sua decisão. E aqui tem 2 pontos, né, Daniel? Até para a gente entender um pouco desse teor, do que vai sendo direcionado a partir das falas do ex-ministro. Por exemplo, quando ele se refere
exatamente essa indicação por parte da ABIN, como a Renata Agostinho destacava, mas também aqui se referindo às reuniões feitas por parte da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. E daí, mais uma vez, a centralidade da figura de Anderson Torres, da importância dele para a gente entender os acontecimentos de 8 de janeiro. Quando ele coloca, respondeu achar um absurdo o GSI não ser convidado para participar da reunião na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, onde foi delimitado aquele plano que a gente sempre fala aqui, de ações integradas, para justamente delimitar as atribuições das instituições de Estado. Portanto, nesse momento, quando ele fala de ABIN, mas também de Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Daniel. Tem outro ponto também curioso, Carol. O general G. Dias descreve um pouco ali no seu depoimento a percepção dele a respeito daquelas imagens divulgadas no material exclusivo da CNN, do repórter Leandro Magalhães, de quando ele justamente é mostrado no terceiro andar do Palácio do Planalto, conduzindo alguns invasores para fora ali do andar, e tem até um subordinado dele que serve ali alguns invasores de água. Ele diz o seguinte, que ele não tinha condições materiais de sozinho efetuar prisão das 3 pessoas ou mais que encontrou no terceiro e no quarto andar do Palácio do Planalto, sendo que um dos invasores encontrava-se altamente exaltado, que não deu ordem para evacuar os invasores do prédio, mas se porventura algum de seus subordinados deu essa ordem, não era do seu conhecimento. Diz ainda que as imagens divulgadas pela CNN apresentam uma possível proximidade física e temporal dele com a conduta do Ministério do Major José Eduardo, ali, seu subordinado. E que todas as pessoas que aparecem no vídeo do terceiro andar do Palácio do Planalto já foram identificadas e os nomes encaminhados pelo ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, ao ministro Alexandre de Moraes. Carol, eu acho importante aqui a gente destacar, porque o ex-ministro G. Dias foi perguntado diretamente sobre a organização, o planejamento para o efetivo que guardava o Palácio do Planalto. Esse era um ponto de dúvida de muita gente e, claro, da Polícia Federal. Afinal, por que não havia mais gente no Palácio do Planalto naquele dia? E aí eu vou destacar esse trecho, Carol e Daniel. O general G. Dias diz que ele recebeu vários relatórios da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, mas, abre aspas, nenhum tratando das manifestações, e que não recebeu orientações ou ordens de superiores militares ou agentes políticos para tolerar esses grupos de manifestantes. E aí ele é perguntado diretamente, Carol, sobre as providências que ele adotou para proteger o Palácio do Planalto e a chefia do Poder Executivo, né? Afinal, a gente tem ali no Palácio do Planalto a sede do Poder Executivo. Do dia 6 de janeiro ao dia 8 de janeiro. Então, nos 2 dias que antecederam o ataque à invasão. A PF pergunta diretamente, então, quais foram as providências que o senhor tomou nesses 2 dias que antecederam a invasão? E ele respondeu que houve adoção do que ele chama aqui, plano escudo, dentro do nível de criticidade avaliado pela Secretaria de Coordenação de Segurança, que é subordinada ao GSI. O que ele está dizendo? Olha, eu adotei um plano conforme me orientaram. Me disseram que o grau de risco era esse e, a partir dali, eu adotei um plano. E veja, ele coloca a responsabilidade, ele aponta a responsabilidade, Carol, para o general Feitosa. Porque general Feitosa é que coordena, então, esse grupo. E aí eu acho interessante aqui, porque perguntam diretamente para ele em relação ao efetivo. Em relação ao efetivo regular de emprego de agentes de segurança do GSI. Aí ele diz, é importante verificar com o general Feitosa, que era o responsável. Me parece aqui que quando confrontado diretamente dessa organização, o que G. Dias fez olha, tinha ali alguém que olhava para essa história, que era o general Feitosa, vocês têm que perguntar para ele efetivamente como foi planejado esse pessoal para estar lá naquela data. Inclusive, Renata, vou até acrescentar, Dani, antes de passar para você,
Estamos aqui detalhando o depoimento do ex-ministro Gonçalves Dias, quando ele coloca a cronologia dos fatos diante das imagens que a CNN trouxe em primeira mão. Ele coloca, antes da invasão, ao chegar no Palácio do Planalto, por volta de 2h50, ligou para o general Dutra e pediu reforço de tropa. E ele informou que estava providenciando, que é possível o declarante ter entrado no Palácio do Planalto às 16 horas, que até a entrada do declarante no Palácio do Planalto, ele não viu a tropa de reforço do Exército chegar, mas isso não quer dizer que ela não tenha chegado. Que sabe que no final da operação, o total de militares era de 487, de policiais militares, 520, e que não tem conhecimento se houve demora injustificada do Exército. Portanto, também trazendo um pouco dos personagens que ilustram esse 8 de janeiro. Daniel, a gente vai aqui arredondar com você. Vocês vão, claro, se debruçar sobre esse depoimento, trazendo daqui a pouquinho mais pontos do que disse a Polícia Federal, o ex-ministro do GSI. Dani, então, só para a gente encerrar essa nossa primeira conversa, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse depoimento, por favor. Carol, o general Gonçalves Dias arremata o depoimento dele mencionando, abre aspas, um apagão geral, fecha aspas, no sistema de inteligência que falhou para que tenha havido a invasão. É assim que ele chama o que aconteceu. E já no finalzinho do depoimento ele confirma uma versão do general Dutra, que era o responsável também pela segurança ali do Palácio do Planalto, uma versão do que aconteceu no pós-invasão. É preciso lembrar que havia manifestantes concentrados em frente ao quartel-general do Exército, no setor militar urbano aqui de Brasília, e a polícia militar tentou entrar ali nas proximidades do QG para prender esses manifestantes, e o Exército teve uma postura de impedir a entrada da PM do Distrito Federal, já sob intervenção, para prender esses manifestantes na noite do dia 8 de janeiro. Só veio acontecer depois, no dia 9. O que diz o general Gonçalves Dias, corroborando um outro depoimento do general Dutra, que havia ali um risco de que houvesse uma confusão generalizada, violência no confronto, na proximidade da polícia militar com o Exército e depois chegando a essas pessoas que estavam ali acampadas, permaneciam em frente ao QG do Exército aqui em Brasília. Ele diz que o general Dutra fez essa exposição do risco de invasão dessa área, do risco de que houvesse mais quebra-quebra e violência generalizada, e que ele passou o telefone do general Dutra ao presidente Lula para que o general Dutra explicasse essas motivações e deixasse apenas para o dia 9 a prisão dos manifestantes. Renata Agostinho e Daniel Hittner estarão conosco nessa edição do CNN Prime Time. Daqui a pouquinho voltam com outros trechos de destaque desse depoimento do ex-ministro Gonçalves Dias.